E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 29 de julho até o dia 4 de agosto, onde teremos a entrada de Vênus em Câncer, mais a formação da fase crescente da Lua no signo de Escorpião. Terça-feira, dia 29 de julho, teremos a entrada da Lua em Libra, por volta das 2h43 da manhã. Lembrando que ainda é um período de Lua nova para crescente, então Lua em Libra fala sobre novidades e crescimentos no setor de parcerias, relacionamentos em geral. E como o Sol está em Leão, ainda tá rolando aquela questão da gente se enxergar dentro das parcerias em que a gente faz parte e entender até onde a gente está sendo a gente, até onde a gente está sendo por conta do outro. É sempre importante a gente se situar no relacionamento para que o relacionamento não se perca. Então, durante o dia a gente vai ver a Lua em oposição, começando a oposição com Saturno e Netuno, que estão em Áries, Trígono com Urano e trígono com Plutão. Isso traz algumas questões profissionais para a gente resolver, não só profissionais, mas de responsabilidade no geral, Como a Lua está em Câncer, em Libra, isso gera questões com parcerias mesmo, tá? Aí pode ser uma responsabilidade no casamento, uma responsabilidade numa empresa, enfim. A oposição ela pode trazer tanto um poder, um potencial, se a gente equilibra os dois polos, Áries e Libra, aonde a gente é e aonde a gente consegue compartilhar, sem interferir, sem querer pressionar o outro, ou se os polos não estão bem equilibrados, isso traz conflitos com as pessoas. Então vamos tomar cuidado em querer cobrar demais o outro, ou se sentir pressionado por conta de cobranças, porque a gente pode acabar se sentindo assim, e acabar levando pro pessoal. Às vezes a pessoa tá te pressionando por conta de um prazo, por conta de uma questão que vai além do que tá acontecendo ali, É tudo questão da gente ter autorresponsabilidade, gente? Então, se a gente tá realmente envolvido num projeto com mais pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. Aí, se a pessoa te cobrar e você não estiver fazendo a sua parte, não tem por que reclamar. O trígono com Urano traz bom envolvimento entre grupos, entre reuniões, no geral. E o trígono com Plutão traz transformações nas entrelinhas de todos os acontecimentos. Além de um magnetismo também para aquelas pessoas que estão bem consigo mesmas. Durante a noite, a Lua entra em sextil com Mercúrio, o que melhora na sociabilidade com as pessoas mais próximas. Também ajuda no desenvolvimento de estudos. E daí a Lua também começa a formar quadratura com Júpiter. E continua na oposição com Saturno e Netuno, só que mais fraca. Então, apesar da sociabilidade da terça-noite, também tá rolando tendência da gente exagerar na reação emocional em relação ao que acontece, ao que chega até a gente. Mesmo a Lua estando em Libra, que é uma Lua equilibrada. Se a gente não tiver em equilíbrio interno, não adianta a Lua estar em Libra, não adianta, você querer agradar o outro, porque você vai acabar, principalmente se você está guardando alguma coisa no seu emocional, Você vai acabar soltando aquilo de uma forma exagerada. Então, vamos tomar cuidado com o exagero. E se situar, lembrar sempre de se situar. Para que a Lua em Libra realmente traga uma harmonia para o ambiente, a gente tem que estar bem com a gente. Senão a Lua em Libra ela vai ser aquela pessoa que tenta agradar de todo custo, aquela pessoa chata, Não é só porque é a pessoa. Pessoas chatas, gente, não são pessoas só que brigam, barraqueiras, mas aquelas que tentam agradar demais também, Tem aí essa dualidade em relação a chatices. E a gente tem que ter o equilíbrio em relação a isso também. A gente tem que saber a hora de agradar e a hora de falar não, a hora de impor limites. Quarta-feira, dia 30 de julho, a Lua vai estar ainda em quadratura com Júpiter durante o dia. Então, segue naquela vibe do exagero. Para as pessoas que estão equilibradas
com o emocional, essa quadratura ela pode trazer uma certa quebra em relação a crenças que não estavam ajudando os relacionamentos a fluir, né? E isso é bom. Mesmo que o aspecto seja desafiador, tem o lado bom. Até um aspecto bom tem o lado ruim. Tudo depende de como a gente tá. Durante a noite a lua fica sem aspecto, então a noite ela tá propensa aí pra gente refletir sobre nossas emoções, olhar pra dentro, para que a gente consiga ponderar o que é nosso e o que é do outro. E ter aí escolhas, decisões mais certeiras. Quinta-feira, dia 31 de julho, Vênus vai entrar em Câncer por volta da 00:57, certo? Então, Vênus em Câncer é um posicionamento que favorece as relações das pessoas que têm um emocional parecido, né? Até as pessoas que têm Vênus em Câncer mesmo são pessoas que, para se abrirem para as relações, para parcerias de trabalho, parceria amorosa, elas precisam de uma conexão emocional. Se não tem a conexão emocional, se a pessoa não consegue convencer ela a se abrir de uma forma natural, né, sem ficar pressionando, não acontece o relacionamento. Simples assim. Então, é um período em que a gente vai estar mais emocional em relação às nossas relações. Claro que o signo de Câncer, ele é um signo que preza muito pelo passado, ele traz memórias e tal. Isso pode fazer com que pessoas do passado queiram retornar, até porque a gente ainda está no período de Mercúrio retrógrado. Então as conexões retornam para nossa vida, para a gente ver se a gente quer voltar ou não, né? Tudo depende da nossa consciência, do nosso amor próprio e por aí vai. E a Vênus em Câncer, ela fala sobre a gente refletir mais em relação a como estamos nutrindo nossas relações. Então são reflexões válidas para esse período. Aí nessa quinta-feira, durante a manhã, a gente vai ver a Lua em quadratura, começando a formar quadratura com Plutão, e vai estar começando a formar um trígono com Vênus, só que fica mais intenso depois que a Lua entra em Escorpião. A Lua vai entrar em Escorpião por volta das 14h25, 12h25 da tarde, né? Então aí o trígono com Vênus fica mais intenso. Isso favorece a qualquer tipo de relacionamento. Ou seja, para formar novas parcerias, seja para continuar parcerias que você já está envolvido, ou para cuidar de questões financeiras também. Lembrando que Vênus não é só relacionamento, mas é como você cuida do seu dinheiro. Durante a noite a Lua continua no trígono com Vênus, só que é mais fraco, e a quadratura com Plutão fica mais intensa. Então, Plutão, ele traz cortes no sentido de fins de ciclo, não tanto o corte brusco que nem Marte, né? Mas Plutão, ele vai finalizando aos poucos. Ele pode trazer um impacto de início, mas que a gente acha que, não é nada. Mas com o tempo aquilo vai se quebrando, vai ruindo. Então, nessa quinta-feira que está bem voltada para a energia de Vênus, tudo aquilo que não é verdadeiro em relação a relacionamentos vai ruir. E a gente vai começar a perceber isso, né? Então vai ter muitas pessoas que vão começar a valorizar mais a si mesmas, que Vênus também fala de valorização, alto valor, porque a partir do valor que você se dá, é o valor que você pode compartilhar com o outro. Então tudo isso vai vir à tona, né? Se não tá tendo uma valorização no relacionamento que você está, Plutão com essa quadratura, ele vai ajudar a ter aí insights, viradas de chave, que vão te ajudar a finalizar essa relação. Se você tá numa relação joia, uma relação boa, esse Plutão, ele vai ajudar a finalizar crenças, questões ali emocionais, autossabotagens que não estavam ajudando você se aprofundar naquela relação que já é boa, certo? Então é tudo questão da gente ter um olhar mais para dentro, né? Porque lembra que o Sol está em Leão, então é o momento da gente olhar para dentro para saber brilhar, sem causar, né? Ninguém precisa ficar brilhando porque quer chamar atenção. Gente, o brilho de Leão bem resolvido é um brilho natural, que aquece os corações em vez de ficar queimando, né? Tudo questão de reflexão, auto-reflexão.
Sexta-feira, dia 1 de agosto, Lua vai entrar em sua fase crescente por volta das 9h41 da manhã, no ascendente em Libra. Isso de forma geral, lembrando que todo mundo tem Leão e Escorpião em um setor da vida, né? Setores, no caso aqui, que são 2. Então, para você ter uma leitura, uma análise mais certeira em relação à sua vida, como essa crescente vai te impulsionar, é preciso que você saiba o seu ascendente. E a partir disso, aonde que tem Leão e aonde que tem Escorpião no seu mapa. Mas de modo geral, ascendente em Libra. Então o Sol ele vai para casa 11 e a Lua vai para casa 2. Tá? Essa Lua crescente ela tá favorecendo a todo envolvimento em grupos, em parcerias, a todas questões que podem ajudar a gente a trazer inovação, seja para o nosso campo financeiro ou para o nosso campo de profissão mesmo. Só que tem também a questão de ser Lua em Escorpião, né? Então, ao mesmo tempo que a Lua crescente, que a gente tem possibilidades de dar crescimento àquilo que a gente está se dedicando, a Lua em Escorpião, se você não está se dedicando a nada, se você está sentindo que a sua vida está estagnada, a Lua crescente em Escorpião, ela vai te trazer a consciência, ou começar a te trazer a consciência do que está te trazendo a autossabotagem. O que você está se dedicando que está fazendo com que você estagne a sua vida. É tudo questão de se observar, né, gente? Quem não se observa, acha que a vida não está indo para lado nenhum. Mesmo que a gente não faça nada, a gente faz alguma coisa. A gente pensa, a gente intenciona a emoção. Para onde que você está intencionando a sua emoção? Desde a lua nova, né? Então, pequenas reflexões que podem mudar aí, virar chavinhas na nossa vida. A Lua vai estar em quadratura com o Mercúrio, então Mercúrio fala sobre processos de pensamento, então não é só emoção, é pensamento também, né? Que podem se romper. Ou essa quadratura, como vê, né? Mercúrio já está em sua retrogradação. Quadratura de Lua e Mercúrio pode trazer muita dispersão na atenção. Então, para sexta-feira, desde o período da manhã até a tarde só, a gente tem que ter atenção redobrada para tudo aquilo que a gente estiver fazendo, porque a chance de erro é grande, tá? Revisão. E aí, durante a tarde, a Lua fica na quadratura com Mercúrio, só que mais fraca, e em trígono intenso com Júpiter. Então, Júpiter, ele expande a consciência. Aí as pessoas que acham que não estão se dedicando a nada vão começar a perceber um incômodo. Esse incômodo que você está sentindo é o que está te estagnando, é o que está fazendo com que a sua vida pare. Então trabalhe isso. Para as pessoas que já estão se dedicando a algo, tem projetos, esse trígono com Júpiter vai trazer mais sensação de sorte, uma sensação de eu tô no caminho certo, intuição aguçada, bom humor. Apesar da Lua Escorpião ser uma lua mais misteriosa, né, mais introspectiva, Júpiter tá junto, então ele pode expandir o humor, principalmente se a gente tá conectando com pessoas que a gente já gosta, que a gente tem um envolvimento emocional bom, certo? E isso ajuda para qualquer tipo também de estudos aprofundados, estudos de faculdade, cursos, enfim. Durante a noite a Lua continua no trígono com Júpiter, então a noite da sexta-feira ela tá ótima para qualquer tipo de envolvimento, conexões, aprendizados, de forma geral, seja você com você mesmo ou você com grupos. Sábado, dia 2 de agosto, Lua vai continuar em Escorpião durante o dia e noite, mas é o último dia de Lua Escorpião. A Lua já entra em Sagitário na madrugada. Então, durante o dia, a Lua vai começar a formar a oposição com Urano. Continua isso até a noite, até o próximo dia. E a oposição com Urano, ela traz um certo distanciamento para grupos, para amizades, ou conflitos em redes sociais, conflitos com amigos. Isso, lógico, né? Como eu falei, toda oposição ela traz os dois lados do polo ali, né? De um eixo. Então,
esses lados, se não tiverem em equilíbrio, eles trazem conflitos com pessoas. Se eles estão equilibrados, eles trazem um poder. No caso aqui, um poder entre você e o seu grupo. Seja grupo de qualquer espécie. Tá? Só que, gente, como é Urano, a gente pode estar sentindo uma necessidade intensa de mudar, né? Lua já tá em Escorpião, que é um signo que exige transformação, e Urano, ele traz quebra de padrões. Então, se você já não está bem com o seu emocional, com suas conexões, você vai sim estar num posicionamento aí na sua vida, num período da sua vida que você quer mudar, quer inovar em algo. Então, para qualquer projeto novo, para qualquer pensamento, estudos novos, isso tá bom. Durante a noite, a Lua fica em sextil com Marte. Sextil com Marte traz iniciativas. Então, se você está protelando alguma coisa, alguma conversa, algum estudo, algum projeto, isso ajuda você a ter iniciativa para ir lá e começar ou continuar. Lua também vai estar em trígono com Saturno e trígono com Netuno. Isso intensifica a nossa intuição, traz mais autorresponsabilidade, traz mais centramento para nós, com nós mesmos. Mesmo que a gente esteja envolvido em grupo, a gente vai saber se situar. E como tem Netuno ali, né, gente? De sábado para domingo, observem os sonhos. Porque esses sonhos podem ser reveladores para qualquer aspecto da sua vida. Domingo, dia 3 de agosto, a Lua vai entrar em Sagitário por volta das 3h01 da manhã. Né? Então, o Sagitário, ela eleva um pouco o nosso humor e traz mais expansão de consciência, né? No caso da Lua, em relação ao que a gente está sentindo. Então, a gente começa a concluir algumas coisas, a ter uns entendimentos maiores sobre o que a gente está sentindo. A Lua vai estar em trígono com Mercúrio durante o dia e noite, e também quincúncio com Vênus. Então, toda a reflexão que for feita durante o dia, ela pode ser compartilhada com as suas relações. Né? Isso favorece assuntos de parcerias, relacionamentos, ou então favorece a sua questão com o seu próprio alto-valor, seu próprio valor, né? Ou valor pessoal, você com você mesmo, ou em questões de dinheiro. Você pode estar aí envolvido em um estudo, em uma coisa que te ajude a manter a sua parte financeira. Lua também vai estar ainda em trígono com Saturno, né? Então isso ajuda a colocar os pés no chão para resolver qualquer tipo de assunto que precise de conexão com outras pessoas, assuntos profissionais. É domingo, mas tem gente que trabalha, né? Ou tem pessoas que se organizam para a próxima semana. Então, Saturno, ele ajuda a colocar os pés no chão e a gente ficar mais prático em relação ao que a gente está fazendo. Aí, domingo à noite, a Lua fica em trígono com o Sol, continua em trígono com Mercúrio e em oposição com Urano. Então, isso traz maior consciência sobre reflexões que a gente estiver tendo entre pessoas de amizades, pessoas em rede social, grupos no geral, certo? Isso pode favorecer a estudos ou qualquer tipo de conversa entre você e seus amigos, entre você e parceiro de trabalho, se você estiver bem com você mesmo e com a sua própria opinião. Porque o Urano, ele pode trazer, além da oposição, né? Urano, ele pode trazer mudança de ideias. Então, a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar aí com a mente aberta, né? Porque a pessoa, ela pode te trazer uma ideia que pode ser muito boa, para você complementar aquilo que você já sabe. Mas você tem que estar com a mente aberta porque é Urano e tem Mercúrio ali também. Mercúrio, ele mexe com os processos de pensamento. Tá? Então, toda conversa pode trazer aí boas oportunidades de transformação em alguma questão de pensamento. Segunda-feira, dia 4 de agosto, Lua fica ainda em trígono com o Sol, né? Sol em Leão, Lua em Sagitário. Isso ajuda a gente a ter uma motivação no dia, né? Uma motivação em ser quem a gente é, em expandir nossos horizontes. E isso ajuda também a manter o humor mais elevado. Tanto o Leão quanto o Sagitário são brincalhões, né? São signos de fogo que motivam a si mesmo ou as pessoas. Então, isso é ótimo para motivação, criatividade no geral.
Aí, durante a noite da segunda-feira, a Lua fica sem aspecto, né? Então, já é o momento em que a gente vai sentir uma certa desconexão emocional em relação às pessoas. A gente pode ficar com dificuldade de explicar o que a gente está sentindo, né? Até pode ter o envolvimento racional, conversas e tal, mas pode parecer que a gente não consegue compartilhar o que a gente está sentindo, o que favorece o momento de autorreflexão. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês na semana. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando, também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, ou no meu Instagram. Quem quiser começar a estudar astrologia, entender a base que é por trás da astrologia, meus e-books estão disponíveis também na descrição do vídeo, com um valor acessível. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.